Você sabe como temos acompanhado o estranho desaparecimento de um general aposentado da Força Aérea, aparentemente ligado à tecnologia militar e ao programa de OVNIs. Bem, agora temos algumas atualizações. Temos uma nova linha do tempo. Aparentemente, há uma nova foto dele e sua esposa está se pronunciando. Estamos tentando chegar ao fundo das teorias, da investigação e do que pode estar acontecendo aqui. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Certo, rapidinho, antes de entrarmos mais a fundo nisso, preciso te contar sobre um aplicativo chamado Upside. É inacreditável. Eu acho que realmente muda o jogo. Por quê? Porque o Upside te dá dinheiro de volta. Sim, dinheiro extra de volta em compras diárias, como combustível, supermercado e comida para a viagem. Faça o seguinte, você baixa o Upside grátis, escolhe uma oferta entre mais de 100 mil parceiros, paga com seu cartão, verifica a compra e recebe o dinheiro de volta. Então, digamos que eu precise abastecer ou queira pedir comida para viagem em uma noite. Eu vou procurar ofertas no Upside primeiro. E depois que eu gastar, o dinheiro aparece no meu aplicativo e eu posso transferir direto para minha conta bancária. E além disso, os usuários frequentes do Upside ganham em média $254 de volta por ano. Comece a receber dinheiro de volta. Clique no link na descrição ou escaneie o QR Code e use o código CIDEBAR para ganhar mais 25 centavos por galão no primeiro tanque. Um general aposentado da Força Aérea desaparece de casa em pleno dia, sem telefone, óculos ou sinal de luta. Simplesmente sumiu. Agora, de novo, a gente já cobriu muitas histórias estranhas aqui no Sidebar, claro, mas essa parece diferente. Acompanhamos desde o início, quando era apenas um Silver Alert e uma família preocupada. Silver Alert geralmente é para adultos mais velhos ou vulneráveis, às vezes com problemas de saúde. Mas este caso é estranho. Tudo isso ocorreu antes da internet criar teorias, mas aqui a história muda. O homem desaparecido é William Neal McCaslin. E essa é uma foto nova que as autoridades acabaram de divulgar, mostrando o que eles acreditam que McCaslin estava vestindo pouco antes de desaparecer. Quero que você preste bastante atenção nessa foto aqui, tá bom? Porque McCaslin não serviu apenas na Força Aérea. Ele já comandou exatamente o mesmo laboratório na base aérea de Wright-Patterson, a mesma base onde teóricos da conspiração há muito tempo afirmam que o governo armazenou secretamente destroços de Roswell, do incidente de Roswell. Fica ainda mais estranho porque o nome de McCaslin aparece em e-mails hackeados entre John Podesta, ex-gerente de campanha de Hillary Clinton, e Tom DeLonge, guitarrista do Blink-182, sobre a divulgação de OVNIs. Poucos dias antes do sumiço de McCaslin, o presidente Donald Trump anunciou que liberaria arquivos governamentais sobre OVNIs. Coincidência? Talvez, mas como não falar sobre isso? Será que algo ainda mais estranho ocorre no deserto do Novo México? Será que ele foi levado por alguém mal intencionado que queria as informações que ele tinha? Ou isso é uma circunstância trágica? Será que é algo pessoal? Sabe, estamos acompanhando esse caso desde o primeiro dia. E agora, com todas essas teorias se acumulando e ainda sem sinal de McCaslin, vamos tentar analisar tudo o que as pessoas estão dizendo na internet, certo? De sequestro, a possível questão de segurança nacional e até a nave-mãe, que também é citada. Então vamos trazer um convidado que vai ajudar a separar o que é real, o que é especulação, o que os investigadores podem realmente estar analisando agora. Porque acredite, você não vai acreditar para onde essa história vai. E na verdade, temos algumas informações novas que acabaram de ser divulgadas pelo xerife do condado de Bernalillo, nos dando um pouco mais de detalhes sobre o paradeiro de McCaslin antes do seu desaparecimento. Eu mencionei uma linha do tempo. Quero te levar ao início disso tudo, considerando o que aprendemos sobre essa linha do tempo. Então, temos sexta-feira, 27 de fevereiro, é uma manhã tranquila nas encostas de Albuquerque, Novo México. As montanhas Sandia estão logo ali, belas e selvagens, o tipo de lugar para onde as pessoas se mudam pela vista e acesso à natureza. Agora, de acordo com o departamento do xerife do Condado de Bernalillo, que é a principal agência responsável por esse caso, é assim que a linha do tempo se desenrola, certo? Por volta das 10 da manhã, um técnico chega à casa na Quail Run Court para um serviço marcado. Enquanto está lá, ele interage com William Neal McCaslin, um general aposentado da Força Aérea de 68 anos. Essa interação é confirmada
e parece ser o último registro dele. Cerca de 1 hora depois, por volta das 11h10, a esposa de McCasland sai de casa para uma consulta médica e quando ela retorna, pouco antes das 12h04, a casa está vazia. Agora, de acordo com amigos que falaram com o Dayton Daily News, McCasland é o tipo de cara que ama a natureza, um ávido praticante de trilhas, esqui ou ciclismo, alguém confortável em navegar por terrenos difíceis. À primeira vista, pode parecer que ele saiu só para caminhar ou fazer algo, mas é aqui que fica estranho, porque, de acordo com o escritório do xerife, McCasland deixou para trás o celular, que ainda estava no balcão, seus óculos de grau, seus dispositivos vestíveis, incluindo o Apple Watch, tudo ainda dentro de casa. Então sair de casa em 2026, sem isso é estranho, né? Por volta das 15 horas, a esposa dele o reporta como desaparecido. Os investigadores logo emitem o chamado Silver Alert. Informações iniciais sugeriam que McCasland poderia ter tido um problema médico, levando muitos a presumirem se, pela idade, ele teria demência, Alzheimer ou outra condição mental. Voltaremos a isso depois, pois sua esposa esclarecerá diretamente que não era o caso. Você tem uma pessoa desaparecida e um major-general aposentado da Força Aérea. Segundo a biografia oficial da Força Aérea dos Estados Unidos, ele trabalhou por 34 anos com algumas das tecnologias mais sensíveis do Exército Americano: engenharia astronáutica, aquisição espacial, o Escritório Nacional de Reconhecimento, o pessoal dos satélites espiões, o Pentágono e, por fim, o comando do Laboratório de Pesquisas da Força Aérea na Base Aérea Wright-Patterson, em Ohio. Esse é o laboratório que, segundo sua biografia, gerenciava um programa de ciência e tecnologia de 2 bilhões de dólares e mais 2,2 bilhões em pesquisa e desenvolvimento, financiados por clientes. E aqui está o motivo pelo qual isso importa para a conexão com OVNIs. Porque, de acordo com um artigo publicado pela Universidade Estadual de Ohio, Wright-Patterson foi a sede do projeto Blue Book, a investigação de 17 anos do governo sobre OVNIs. Analisou quase 13 mil relatos de avistamentos. Esse foi o relatório. E por décadas, teóricos da conspiração afirmaram que foi para lá que o governo levou os destroços do incidente de Roswell em 1947. Então essas alegações, vou deixar claro, nunca foram oficialmente confirmadas, mas a associação existe. O primeiro dia vai e vem, não há sinais dele. Segundo dia, terceiro dia, nada. E então começam as buscas. Segundo o escritório do xerife, eles vasculharam a vizinhança com mais de 700 casas, batendo de porta em porta, pedindo imagens de câmeras de campainha, vídeos de segurança, qualquer registro de McCasland deixando a área. Operações com drones, apoio de helicóptero, buscas terrestres com equipes de busca e resgate, unidades caninas, cavalos, voluntários. Eles vasculham colinas, trilhas e áreas ao redor da casa. Em 7 de março, mais de uma semana depois, os investigadores acham algo. O escritório do xerife informou que encontrou um moletom cinza da Força Aérea dos Estados Unidos a cerca de 2 quilômetros a leste da casa de McCasland, recolheu e analisou a peça. Segundo a declaração deles, nenhum sangue foi encontrado na análise inicial e testes adicionais ainda estão pendentes. Eles também observaram que a família não conseguiu confirmar se o moletom realmente pertencia a McCasland, mas isso foi suficiente para enviar as equipes de busca de volta para aquela área. E, após 2 semanas, o escritório do xerife divulga esta nova foto mostrando McCasland usando uma camisa social. Isso é muito importante, aliás, porque essa é a camisa que os investigadores agora dizem acreditar que ele estava usando quando desapareceu. Então, quero que você preste bastante atenção nessa foto aqui, tudo bem? Também confirmam que outros itens não foram achados, como botas de caminhada, carteira e um revólver calibre 38 com coldre. Agora, o FBI também está envolvido. Segundo o escritório do xerife, o escritório de Albuquerque e o escritório de investigações especiais da Força Aérea auxiliam. O serviço de busca e resgate do Novo México e o resgate de montanha de Albuquerque também participam. Agora é um esforço de várias agências. Segundo a última atualização do xerife, não há avistamentos confirmados, vídeos dele saindo, direção de viagem ou qualquer informação divulgada até agora. Foi então que a internet fez o que sempre faz. Quando um general
aposentado da Força Aérea, ligado a Wright-Patterson, desaparece misteriosamente e seu nome surge em e-mails hackeados sobre a revelação de OVNIs. As pessoas começam a comentar, certo? E de fato, comentaram. De sequestro a teorias de segurança nacional e até abdução alienígena. Afinal, o que as pessoas dizem que ocorreu aqui? E o que a esposa de McCaslin tem a dizer sobre tudo isso? É sobre isso que falaremos a seguir, pois enquanto a internet especulava, a esposa dele finalmente quebrou o silêncio. E o que ela disse foi, bem, digamos que ela enfrentou o elefante na sala de frente e falou sobre aquilo que todo mundo tem perguntado: os alienígenas. Antes mesmo de chegarmos a isso, e antes de entrarmos nas teorias, queríamos trazer alguém que possa nos ajudar a entender o que realmente pode estar acontecendo nos bastidores, porque é muito fácil se perder nesse papo de OVNI, não é? Ao final, há investigações reais nesse caso de pessoa desaparecida. O quanto ele difere de outros casos semelhantes. Por isso, quero chamar o investigador particular de defesa criminal, Billy Lane. É sempre um prazer tê-lo aqui. Billy, obrigado por falar conosco. Você acha estranho ele ainda não ter sido encontrado? Não. Isso depende muito da área de onde ele sumiu. Já tivemos buscas que duraram meses. Normalmente, 30 dias é um prazo adequado e comum para localizar alguém e trazê-lo de volta para casa. Então, como você mencionou, há muita conversa acontecendo sobre essa busca com o desaparecimento dele. E eu acho que, às vezes, isso traz coisas boas e ruins, porque pode trazer recursos adicionais, como o governo federal, como as Forças Armadas. Mas a parte ruim é que, às vezes, você perde o foco no fato de que este é um homem desaparecido, assim como em muitos outros casos. Ele é um pai, ele é um irmão, um marido, um amigo, alguém que possivelmente escolheu sair de casa por vontade própria e está em algum lugar onde teve uma emergência médica, sofreu um acidente ou, infelizmente, escolheu causar algum tipo de autoagressão. Mas, novamente, se você tem todas essas agências procurando por ele e toda essa atenção, mesmo que tenha acontecido algo assim, como ele não foi encontrado? Quero dizer, isso sugere que é mais provável que ele tenha sido levado. Eu não tenho certeza se acredito nessa teoria porque ele está armado. Em primeiro lugar, ele está com uma arma. Pelo que estamos ouvindo, Não há, quer dizer, talvez a gente não consiga explicar a arma, mas talvez. correto? Ele foi treinado. Ele sabe o que está fazendo. Eu sinto que ele teria uma chance maior de se defender do que uma pessoa comum, baseado no histórico militar dele. Ok. Eu acredito que, se esse fosse o caso e ele tivesse sido levado, você veria algum tipo de luta. Você veria alguns indícios de que ele não queria ir com essa pessoa. O que é muito preocupante nesse caso é que ele deixou os óculos, ele deixou o celular, ele deixou o relógio, e no fim das contas vemos isso muito nos nossos casos. Ah, Tentamos não focar no barulho, tentamos focar no indivíduo e que ele, como muitas outras pessoas, deixa seus aparelhos e se afasta deles. Por que eles fazem isso? Bem, eles não querem ser rastreados, eles não querem ser seguidos, eles não têm intenção de se comunicar com ninguém a menos que retornem. Então, isso é preocupante. E vemos isso muitas vezes nesses casos em que as pessoas querem ir para a floresta e, você sabe, fazer o que bem entendem. Sobre isso, 2 pontos. Primeiro, qual a importância da foto divulgada? Segundo, por que divulgá-la agora, com a investigação tão avançada? Acredito que eles buscam estimular a memória das pessoas para que olhem a foto e tentem lembrar se já o viram com aquelas roupas ou naquele estado. Há várias fotos dele circulando aqui, algumas antigas. Por isso você quer a mais recente para ajudar a memória de alguém e confirmar se o viram. Acho muito significativo que eles estejam procurando imagens de câmeras de campainha, porque o que você está tentando fazer é descobrir a direção em que ele estava indo, para onde ele estava indo, qual era o destino dele, qual o último local confirmado dele. Isso é crucial para nós. Como eu digo para todo mundo, e acho que já dissemos isso antes, não se trata de quem, do porquê ou das possibilidades. É sobre o onde aquele último lugar em que ele esteve é a coisa mais importante. O moletom que foi encontrado, você sabe, um pouco mais de 1 milha, a leste da casa dele, descoberto em 7 de março, sem sangue na análise inicial. A família não consegue confirmar se é dele. Como você lida com uma evidência dessas? E o quanto acha significativa neste caso?
Você coleta como em uma investigação criminal. Você preserva e tenta encaminhar para ser analisada. O mais importante é encontrar o DNA dele nessa camisa, se eles já fizeram isso. Além disso, lembre-se de que isso não é definitivo, pois não se sabe se é dele. Por isso, registre onde está e inclua na investigação. Para nós, o mais importante é confirmar o último local conhecido. Agora, a camisa pode potencialmente confirmar que ele esteve lá em algum momento, mas isso ainda não aconteceu. Então você tem que considerar a possibilidade de que isso possa estar envolvido. Por isso você precisa vasculhar essa área. Mas o lugar mais importante é a casa, e como, e não é por nada, ele é um indivíduo muito atlético, de acordo com os relatos. Ele faz trilhas, ele pratica muitas atividades ao ar livre. Então, qual é o potencial dele para conseguir chegar a determinado local? Até onde ele poderia ter ido? Para nós é cerca de 3 quilômetros. Para esse senhor pode chegar a 16. O que ele levou com ele? Ele levou algum suprimento que poderia ter feito ele durar mais tempo, mais dias? Talvez ele queira se afastar. Talvez ele queira ir mais longe para dentro das montanhas. Existem várias possibilidades, mas cada uma nos ajuda a definir até onde nossos parâmetros de busca vão. Para uma pessoa comum, geralmente ficam em 3 quilômetros. Então as autoridades, achei isso interessante. Eles expandiram para o bairro. Estão fazendo buscas em mais de 700 casas. Estão pedindo imagens de segurança desse período específico, certo? De 27 a 28 de fevereiro, entre 9 da manhã e 2 da tarde. Pelo que podemos ver, eles também dizem que não tem vídeo confirmado dele saindo daquela área, nenhuma direção de viagem, nada, pelo que estão nos dizendo, a menos que talvez não estejam revelando alguma informação ao público. Mas estamos em 2026, vocês têm câmeras. Como isso não é possível? Como é possível que não consigam capturá-lo? Quanto ao trajeto, verifique onde fica a casa. Muitas pessoas saem pelos fundos e sabem onde estão algumas câmeras. Se quiserem contornar as câmeras, conseguem. Outra possibilidade é que ele entrou em um carro com alguém ou saiu do bairro sem ser capturado pelas câmeras. Você também pensa nisso quando olha para o curto intervalo de tempo entre quando a esposa saiu e quando ela voltou para casa. Sim, mas também, se eu quisesse fazer alguma coisa e não fosse a melhor escolha do mundo, talvez eu quisesse fazer isso quando minha esposa saísse. Talvez esse seja o momento ideal para eu sair de casa e não ser impedido pela minha esposa ou por alguém que me ama, porque talvez eu esteja passando por uma crise no momento. Talvez eu queira fazer algo que não seja a melhor escolha. Vou te perguntar sobre algumas teorias, pois é importante abordar isso. Não posso deixar de mencionar esse assunto ao falar desse homem, sua carreira e o momento dos acontecimentos. Então a ideia, uma das teorias, é que esse é um cara que sabia de coisas altamente confidenciais. Mesmo que sejam informações desatualizadas, ainda é possível argumentar que eram valiosas de segurança nacional e que ele foi levado por isso. Quando você pensa nisso, falamos antes sobre seu histórico. 34 anos na Força Aérea, Escritório Nacional de Reconhecimento e Comando do Laboratório de Pesquisa da Força Aérea, em Wright-Patterson. Mencionei os bilhões de dólares destinados aqui sob sua supervisão, certo? Ele possui todas as autorizações de acesso e conhecimento. Quando você pensa em um possível agente estrangeiro, uma parte estrangeira ou alguém mal intencionado que possa querer essa informação, isso parece plausível para você? Você mencionou antes porque não acha provável que ele tenha sido levado, mas se estamos tentando considerar a possibilidade de que ele tinha informações valiosas, isso está sendo levado em conta? Como isso está sendo investigado e considerado? Isso precisa ser considerado e investigado a fundo. É preciso provar que não é o caso aqui, e é nesse ponto que o FBI pode entrar na investigação. As autoridades estão levando isso em consideração, mas a pergunta que você tem que se fazer é: por que agora? Ele já está aposentado há algum tempo. Por que eles aproveitaram este momento para vir buscá-lo? Por que isso não aconteceu antes? Talvez quando ele tinha mais acesso a mais informações do que tem agora? Isso é uma consideração importante. Como detetive da polícia e agente federal, você deve investigar a fundo para saber se isso é possível. É um agente mal intencionado? Há outros fatores envolvidos? E você vai mesmo divulgar essa informação caso seja verdade? Ou vai guardar para si? Deixe-me te perguntar sobre o que a esposa disse. Então a esposa dele abordou isso diretamente na postagem dela no Facebook, além de outras coisas que ela disse. E eu estou citando aqui. Ele se aposentou da Força Aérea há quase 13 anos e, desde então, só teve autorizações de segurança comuns.
Parece improvável que ele tenha sido levado para revelar segredos tão antigos. O que você acha? Antes de tudo, ela está respondendo online. E segundo, que não há valor nas informações que ele possa ter. Acho que ela está tentando abafar o barulho. Acho que é exatamente isso que ela está tentando fazer. Ela quer que as pessoas, a comunidade, ela quer que as autoridades se concentrem no fato de que ele é um homem que saiu de casa e está em algum lugar por aí e precisa da nossa ajuda. E é exatamente isso que eu também faria se eu fosse alguém querido por ele e tivesse essa informação. Porque senão você vai ter a polícia, você vai ter todas as equipes de busca nesses becos sem saída, pensando que, bem, alguém levou ele para algum lugar, quando talvez ele esteja justamente lá fora, naquelas montanhas, bem ali naquela área onde ele já esteve antes. Talvez ele encontre paz e tranquilidade lá. Então, neste momento, acho que seria necessário todo mundo envolvido e muita gente procurando, por assim dizer. Então, deixa eu te perguntar agora sobre o lado dos OVNIs. Eu preciso te perguntar sobre isso, tudo bem? E especificamente o momento disso. Deixa eu explicar para todo mundo. No dia 19 de fevereiro, o presidente Trump postou no Truth Social. Ele afirmou que orienta o secretário de Guerra e outras agências a identificar e liberar arquivos do governo sobre OVNIs, FANI e vida extraterrestre. No dia 26 de fevereiro, um dia antes de McCaslin desaparecer, Hillary Clinton presta depoimento na investigação da Câmara sobre Epstein. Durante o depoimento, ela é questionada sobre a divulgação de informações sobre OVNIs e o interesse de John Podesta, e responde: vou reproduzir esse trecho novamente. Quando seu marido era presidente, Lawrence Rockefeller fez um esforço para tentar divulgar informações sobre OVNIs e FANIs. Durante sua candidatura à presidência, John Podesta afirmou publicamente que você teria divulgado esses arquivos se tivesse sido eleito. Você está satisfeito que esses arquivos possam ser divulgados? Estou satisfeito. Agora, essa é a data do depoimento, 26 de fevereiro. No dia seguinte, 27 de fevereiro, McCaslin é dado como desaparecido. Então, só para deixar claro aqui, estamos analisando a linha do tempo. Os investigadores não afirmam conexão entre os eventos. Estamos analisando pela relevância na linha do tempo. Billy, alguma dessas informações é relevante? Com certeza. Isso entra no porquê, potencialmente. Isso pode ter desencadeado uma situação de ansiedade para ele, já que talvez ele tivesse que ir depor. Ele pode ser questionado sobre suas atividades depois que se aposentou. Então, isso pode ter sido uma situação de ansiedade que desencadeou algum tipo de cenário em que ele sentiu que precisava ir embora. Ele precisava sair dos holofotes e, potencialmente, poderia ter tomado decisões ruins que causariam dano a si mesmo por causa desse cenário. Como você pode imaginar, ele viveu a vida inteira fazendo isso. Ele teve essas autorizações, ele fez coisas sobre as quais outros apenas teorizam. Então, agora acho muito preocupante que isso tenha acontecido tão perto do lançamento dessas informações. Com certeza. A esposa dele mencionou indiretamente essa ligação com o Podesta em sua postagem. Ela afirmou que, após os russos invadirem os e-mails de John Podesta, veja a página da Wikipédia de Neil, houve menos contato com a comunidade que pressionava pela divulgação de informações sobre OVNIs. Ela cita o ataque russo aos e-mails. Vamos falar disso em breve. Ela não menciona diretamente o desaparecimento em relação ao depoimento de Clinton ou ao anúncio de Trump, mas faz uma observação. O que achou? Mais uma vez, acho que ela está apenas tentando justificar alguns dos cenários. E como eu disse, acho que há muito barulho. Sim, qualquer um pode ter acesso e conseguir pegar seus e-mails. Como você sabe, já vimos antes, já vimos isso acontecer. Já tivemos essa conversa sobre vazamentos no governo e vazamentos de informações. Acho que ela só tenta deixar claro que ele não fazia parte disso, que essa não era a sua vida e talvez não estivesse envolvido como querem mostrar. E, novamente, ele pode ser apenas um homem comum que costumava fazer um trabalho extraordinário e agora está desaparecido. E precisamos focar no fato de que ele saiu de casa como qualquer outra pessoa poderia ter feito. Muito barulho, às vezes, gera desperdício de recursos, e às vezes você precisa trazer esses recursos de volta e focar nos fatos básicos do que está acontecendo. Mas é tão estranho. O timing é esquisito e suspeito. Eu entendo totalmente. Diria que o que conecta tudo é essa ligação com OVNIs. Só quero enfatizar isso mais um pouco. Quero ter cuidado, pois há muito material, e a esposa dele já abordou quase tudo na postagem dela. Mas
Vou começar pelo que parece certo. Isso é de acordo com os e-mails do Wikileaks de 2016. Tom DeLonge, guitarrista do Blink-182, que se tornou pesquisador de OVNIs, contactou John Podesta, chefe de campanha de Hillary Clinton, e em um e-mail datado de 25 de janeiro de 2016, o assunto era General McCasland, e aqui está o que DeLonge aparentemente escreveu. Ele disse ser cético, mas não é. Trabalho com ele há 4 meses e apresentei o projeto inteiro em 4 horas recentemente. Confie em mim. Os conselhos sobre como fazer isso já estão sendo dados. Ele só precisa falar. E está muito ciente, pois era o responsável por tudo. No caso Roswell, tudo foi enviado ao laboratório da base aérea Wright-Patterson, chefiado pelo General McCaslin, até poucos anos atrás. Ele entende meus objetivos e ajudou a formar minha equipe de conselheiros. É uma pessoa muito importante. E a esposa de McCaslin confirmou a ligação. Parte desta postagem afirma: Neil teve breve ligação com a comunidade ufológica por meio de Tom DeLonge, ex-vocalista do Blink-182 e fundador da To The Stars. Neil trabalhou com Tom por um período após se aposentar da Força Aérea, como consultor voluntário em assuntos militares e técnicos científicos, para dar verossimilhança ao livro de ficção e às atividades de mídia de Tom. Neil não tem nenhum conhecimento especial sobre os corpos extraterrestres e destroços de Roswell guardados em Wright-Patterson, embora, neste ponto, sem absolutamente nenhum sinal dele, talvez a melhor hipótese seja que os alienígenas o levaram para a nave-mãe. No entanto, não há relatos de avistamentos de uma nave-mãe pairando acima das montanhas Sandia. Agora, obviamente, ela está sendo sarcástica ali no final. Ela está destacando algo aqui. Mas, Billy, acho que tenho algumas perguntas aqui. Ah, e eu odeio dizer isso. Ela saberia? Ela saberia? Um marido compartilharia essa informação com ela? B, ela contaria a verdade ao público sobre isso? Ou C, sabe? Se ela realmente é, ela nem precisava ser tão específica, mas ela foi. Então talvez ela realmente tenha essa informação e esteja tentando dissipá-la de alguma forma para, como você disse, as pessoas focarem no que precisam em relação a essa investigação. Então vamos começar por aí. Quero dizer, você entende o que estou tentando dizer? O que ela sabia, mesmo com autorizações ultra secretas no governo, os cônjuges geralmente percebem o que acontece, mesmo sem falar. Você sabe disso. Sabe, quando você chega em casa, sua esposa meio que sabe o que está acontecendo. Elas conseguem meio que perceber. Eu acredito que ela meio que sabe. Ela sabia os detalhes exatos das coisas? Talvez não, mas elas sempre meio que sabem. Então, sim, eu acho que elas meio que sabem o que acontece na vida de seus parceiros, na vida do marido. Eu não sei se o tempo que passou entre quando ele fez isso e a vida dele agora ainda conecta ele a ponto de ele ser o mais experiente no assunto com o qual estamos lidando aqui. Certo. Acho que havia outras pessoas a quem eles poderiam ter recorrido se quisessem explorar informações que teriam um efeito melhor do que este cavalheiro. 2 coisas sobre isso. Primeiro, talvez ele esteja mais vulnerável, e esse seja o motivo. Mas também... Sabe, estou tentando processar isso e ver se faz sentido. Como um investigador, como os investigadores realmente analisam tudo isso a fundo, o departamento do xerife teria, sabe, a capacidade de ficar bisbilhotando a base aérea Wright, sabe, Wright-Patterson? Acho que não. Você tem os federais envolvidos, o FBI. Isso parece um filme tentando desvendar algo maior. Eles não vão ficar limitados ao tentar descobrir o que ele pesquisava ou como era sua carreira, já que não era contador. Então você vai ter o FBI trabalhando com militares, investigadores federais, CID, NCIS. E o que vai acontecer é que vai ter certas coisas em que o FBI vai ter que parar, e aí os militares e as autoridades federais vão assumir a partir daí. Eles vão se encontrar no meio e compartilhar o máximo possível. Como você sabe, o acesso é baseado na necessidade de saber. E tem algumas coisas nas quais tenho certeza de que ele esteve envolvido que ninguém tem autorização para entender.
Mas tem que haver uma investigação. As autoridades locais não vão conseguir. Eles podem te dar o básico. Olha, a casa parecia não ter sinais de luta. A investigação básica no bairro, né, onde eles estão coletando câmeras e tentando ouvir testemunhas. Mas quando chega na espaçonave ultra secreta, em alguma garagem, eles não vão chegar a esse ponto. Essas coisas vão ser entregues ao FBI. Depois o FBI vai assumir a partir daí, passando para as Forças Armadas. Só quero perguntar isso, já que entrevistei ele no meu programa da News Nation, Jesse Weber ao vivo. Essa vem do jornalista investigativo Ross Coulthart, da News Nation, que tem chamado a atenção para o caso. No podcast Reality Check, com Ross Coulthart, ele chamou o desaparecimento de McCasland, como mencionou no meu programa, de uma grave crise de segurança nacional. Ele disse que se você fosse da Rússia ou da China, Deus me livre, o general Neil McCaslin seria seu alvo. Espero que não seja o caso. Billy, rapidamente, o que acha disso? É muito parecido com o que estamos falando, mas Ross é muito respeitado na área. O que você acha disso? Com certeza. E há motivo para preocupação. O homem sabia muito. Ele lidou com muita coisa e ainda sabe muito. Então, é por isso que acho que você está vendo o FBI e os militares nessa busca por dois motivos. Número 1, é por causa de quem ele é e das informações que ele tinha disponíveis para ele. Número 1. Número 2, você está vendo isso por respeito à posição dele. Por isso você vê militares ajudando nas buscas. Por respeito, esse homem era general e serviu anos nas Forças Armadas. O mesmo acontece quando um policial desaparece. Mas, de novo, você os vê buscando e investigando e às vezes uma ação encobre a outra. Assim, não dá para saber qual está vendo. É por respeito que faz isso? Ou será que isso é uma investigação federal que eles estão tentando manter em segredo e usando o argumento de que estão procurando por ele por respeito para encobrir o fato de que há uma investigação? Quero trazer mais uma teoria. Eu menti. Mais uma coisa. Essa é um pouco diferente. Não é exatamente uma teoria sobre por que ele desapareceu, mas sobre uma possível localização. Então fizemos uma investigação profunda no Facebook. Achamos um comentário de 2 de março, onde uma mulher respondeu a uma atualização da esposa, dizendo que talvez o tenha visto. Veja o que ela escreveu. Estou lendo direto do comentário dela. Relatei que vi alguém com essa descrição na sexta-feira, por volta das 11 da manhã, na trilha Whitewash, no Canyon Pedra Lisa, e informei a localização exata do estacionamento. O homem que vi estava perto da ponte, sobre o arroio, no começo da trilha que sai do estacionamento. Ele estava fora da trilha, a cerca de 6 metros de mim. Achei que havia algo estranho naquele homem, como se ele não estivesse totalmente presente, mas não falei com ele. Ela postou isso no dia 2 de março. Ela diz que já informou ao xerife, mas novamente, já se passaram semanas. O escritório do xerife ainda não tem avistamentos confirmados. O que podemos concluir disso? Isso é importante e deve ser investigado. Recebemos muitos relatos de avistamentos em casos de desaparecidos, mas muitos não são realmente dessas pessoas. Já ouvimos pessoas jurando ter visto essa pessoa a menos de 1 metro, com total certeza, mas não era ela. E nós incentivamos as pessoas a darem esse tipo de informação, porque pode ser uma pista. Mas, de novo, é só uma possível pista. Não é a solução definitiva. Vá lá, investigue. Tente ver se realmente era ele e baseie isso no que ele estava vestindo na hora e no que ele saiu vestindo. Ele trocou de roupa? As pessoas não costumam fazer isso. Então vá lá, certifique-se de que é ele. Se não for, siga em frente. Mantenha os pés no chão e comece a procurar. Billy, obrigado por dedicar seu tempo. Antes de encerrar, compartilhe por si um pouco sobre sua organização e seu trabalho, pois você já mostrou o quanto é especialista e como sua atuação é valiosa. Se puder, fale mais para todos. Com certeza. Administramos a organização sem fins lucrativos We Are the Essentials for the Missing. Visite worthessentials.com para conhecer nossa missão. Trabalhamos como investigadores particulares, ex-agentes da lei e militares, ajudando famílias de desaparecidos gratuitamente. Nosso papel é atuar diretamente no campo. Nós buscamos, localizamos, resgatamos e recuperamos. Não importa o que aconteça, buscamos viver com propósito em Cristo, ajudando a trazer desaparecidos de volta às famílias e dando respostas para que tenham paz. Billy Lane, muito obrigado. Obrigado, senhor. Agradecemos por sempre nos receber.
E é isso que temos para vocês, agora aqui no Sidebar, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem e, como sempre, por favor, inscrevam-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify, onde quer que você ouça seu podcast. Você pode nos acompanhar no Peacock da NBC. Para me seguir, estou no X, Instagram e no meu programa Jesse Weber ao vivo, na News Nation, de segunda a sexta, às 11 da noite, horário do leste. Até a próxima, pessoal.